você falar um pouco sobre revolvência, se você puder, porque eu creio que vai ser um assunto que o pessoal vai começar a ver muito por conta dos fiagros, né? Porque o lastro do CRA, ele pega o ciclo, a safra, né? E a safra, ela é curta, não é que nem um lastro imobiliário de longo prazo. Você pode falar um pouco para contribuir com conhecimento? O Afonso, espero não estar falando bobagem, tá? Mas pelo que eu sei, o lastro do CRA ou do CRI, ele não pode passar por revolvência. Então, o que vai acontecer é o fundo em si, né? Os fundos vão ter um giro maior, porque o prazo de um CRA geralmente é bem menor do que o prazo de um CRI, né? Então, eu acho que isso vale para os dois lados, tá? Para o FIAGRO e para o FINFRA. Desculpa, para o FIAGRO e para o fundo imobiliário. FINFRA também, enfim, fundos de papel. Quando a gente vê aquela tabela de sensibilidade, eu acho super legal que os gestores coloquem isso, dizendo se você comprar agora a cota nesse preço, a nossa carteira te leva a IPCA mais 9,5. Ok, desde que aquela carteira fosse mantida. E a verdade é que ela vai ser girada, né? Então, é ok nesse momento, mas ela vai mudar ao longo do tempo. E no caso dos CRAs, ela tende a mudar com uma velocidade maior, justamente porque os prazos dos CRAs são menores. E aí eu lembro de ter perguntado para gestor de Fiagro, por que o prazo é curto? Ele falou, curto nada, o prazo é longo pra caramba. Para o mundo agro, esse prazo é muito longo, porque como você falou, às vezes é uma safra, mas o CRA tem prazo de 2 anos, 2 anos e meio, que é muito mais do que uma safra. Então, as carteiras dos fiagros vão ter mais giro, seja pela revolvência, que para quem não sabe o que o Afonso está perguntando é trocar uma coisa por outra, principalmente por conta do vencimento, né? Ou de um pagamento antecipado, coisa assim. Eu tinha 10 CRAs, 2 venceram, ou um foi pago antecipadamente, e eu pego aquele dinheiro e revolvo, coloco outros no lugar, ao invés de amortizar e distribuir para os cotistas. Então, no mercado de fundo imobiliário, tem fundo de papel que tem a característica de carregar, por exemplo, os QNEAs, né, geram pouquíssimos, geralmente monta a operação e leva até o fim, aí pouca revolvência. Já nos fundos em que tem mais giro, então, pela estratégia do gestor de não carregar até o final, isso já leva a um giro de carteira, vamos separar da revolvência, e no caso dos CRAs, pelo vencimento mais curto, vai ser uma constante. Pode até ser que venceu um CRA com um determinado devedor e vá lá, você já faça um outro igualzinho, com o mesmo devedor. Então, seria quase como se estender o prazo, né? Mas vai ser muito mais frequente no caso dos CRAs, sim. E nesse primeiro momento em que o mercado está se conhecendo dos dois lados, é até bom, né? Verdade. Eu gosto do mercado do agro, acho que o Fiagro vai ter um grande espaço, mas é o começo ainda e as pessoas têm que entender que tem um período de conhecimento, uma curva de aprendizado, como gostam de dizer, né? Tanto do profissional do mercado financeiro em financiar o profissional lá do agronegócio, como o contrário, né? Ah, sim, com certeza. É porque eu acompanho, né, o pessoal aí do mercado financeiro sobre agro e eu tenho mais contato um pouco mais direto por conta da empresa, né? Então eu vejo algumas coisas assim que o pessoal tem muita dúvida e quando você tem muito conhecimento sobre alguma coisa, né? Tudo parece meio óbvio, mas não era óbvio para outra parte, né? Verdade. A Mas gente vai se afastando do básico e às vezes tendo até dificuldade de explicar o básico, né? E assim, para quem está distante, né, às vezes acaba esquecendo que como é que de imaginar o operacional, né, do negócio, que a pessoa vai lá, tem que plantar, corre risco de queimada, de climático, tem um monte de risco envolvido, aí a cadeia logística dá problema e não vende no preço que estava esperando. Então, tem várias questões assim que, para quem tem contato mais direto, sabe, né?
mas para quem não tá mais distante, começa a pegar, vai ir pegando o feeling, né? Ó, participação do FII Newspaper aqui, importantíssimo. Ele está dizendo que a CVM estabeleceu critério de revolvência em CRA, diferente de CRI. Então, pode ter revolvência em lastro de CRA desde que o termo de securitização permita, é evidente. Então, obrigado, viu, meu amigo? No caso do CRA, então, pode você ter um CRA lá com prazo de 3 anos e, na verdade, o lastro está mudando ao longo do tempo lá. Mas esse lastro ele tem que ter critérios para mudar, né? Pode ser por pré-pagamento, por vencimento, mas, enfim, no caso de um CRA, pode ter revolvência. Isso traz uma necessidade a mais de acompanhamento, né, do investidor, porque determinado CRA lá tem uma nota de crédito, maravilha, ele tem um lastro, tem garantias e tal. Se no meio do caminho esse lastro pode mudar, o que saiu tinha um nível de risco e de retorno, o que entrou tem qual nível de risco e de retorno, né? Exatamente. Então não tomar cuidado, a gente não tem muito o que fazer se não confiar no gestor, né? Mas ter um interesse adicional de acompanhar lá e perguntar, mudou alguma coisa então no lastro desse CRA? Manteve o mesmo patamar de retorno e risco? Né?